Hoje nossa aula foi a partir da página 68 do livro de História e começamos a trabalhar a foto que tem lá na página 68 e 69, né? Uma foto que toma as duas páginas e é uma foto bem bacana porque é uma foto sobre a apresentação de teatro, né? Foi tirada em 2015 essa foto e aconteceu lá no São Luís do Paraitinga, lá em São Paulo, né? E nós conversamos sobre os tipos de linguagens. Então, nós falamos sobre a linguagem escrita, corporal, visual, gestual, oral, né? Que é trabalhada aí no teatro, né? No teatro nós temos aí a visual, a oral, a gestual, né? Nós temos vários outros tipos de linguagem, né? A escrita. Então, o teatro é bem bacana porque é uma forma de expressão, né? Bem bacana que as pessoas da peça lá se comunicam com a gente. Então, foi bem bacana. Depois, lá na página 70, nós vimos lá a automação e a vida cotidiana, né? E aí nós lemos o comecinho lá do texto e aí eu mostrei para vocês a linha de montagem de automóveis, né? Essa foto foi tirada em 2016, então é uma fábrica, né? Que monta automóveis aí e notem que a quantidade de máquina é muito grande, né? E funcionário mesmo tem um lá no fundo, né? Então as máquinas elas são responsáveis pela produção. E o que isso acontece? Nós temos uma velocidade maior na montagem, talvez uma qualidade, enfim, nós conversamos sobre o ponto positivo e o ponto negativo com o avanço da automação, porque as máquinas elas tendem a substituir o trabalho humano, ou seja, se eu tenho aqui várias máquinas trabalhando, eu poderia ter aí vários funcionários, né, fazendo aí o serviço da máquina, mas com o avanço tecnológico, nós temos agora várias coisas, né, envolvidas, temos a automoção presente no nosso dia a dia, então hoje em dia nós encontramos robôs, máquinas para várias coisas, tem os eletrodomésticos, tem o celular, né, acesso à internet, os aplicativos, então tem várias coisas aí que com o avanço melhorou muito, porém tem também um lado negativo, inclusive nós vimos dois textos que nós temos aí a opinião de duas pessoas aí, cada um com uma opinião se é a favor ou se é contra a automoção. E aí nós tínhamos que responder as questões A e B lá da página 70, né? Então, era só para marcar um X, no sim ou no não. Então a pergunta era, no interior dessa indústria é possível observar muitos trabalhadores? Não, né, gente? A gente consegue observar muitas máquinas, né? E na B, como os automóveis estão sendo produzidos? Como que esses automóveis estão sendo produzidos? Através das máquinas, né, gente? Com a presença desses robôs aí, dessas máquinas, né? Tudo no automático, né, gente? Depois nós fizemos a página 71, que tem lá bem bacana uma charge que fala sobre a revolução das máquinas, né? E aí vocês gostaram bastante. Então tá falando aqui do lado esquerdo. Após a inevitável guerra, as máquinas dominaram os humanos e se apossaram do planeta. Aí os robôs aqui, né, falando é tudo nosso. Mas depois desistiram, porque não conseguiam usar o touchscreen, né? Para quem não sabe, o touchscreen é uma tela sensível ao toque, né? Mas hoje em dia todo mundo sabe o que é touchscreen, né? Depois nós respondemos a A e a B da página 71. No primeiro quadrinho, o que tinha acontecido com os seres humanos? Eles tinham sido vencidos, né, gente, pelas máquinas. Depois, na B, que situação engraçada foi criada no segundo quadrinho, né? Os robôs não conseguiam o quê? Acessar lá o celular, porque o touchscreen é para o ser humano, né? E o
O material do robô impediu ele a ter acesso ao celular, né? Aí depois nós fizemos a página 72, que é referente àquele texto que eu falei que um era a favor da automação e o outro não era a favor, né? Então nós temos aqui a primeira foto, né? Que é a linha de montagem de uma fábrica de tratores. Essa foto foi tirada em 2015 e tinha a questão lá para responder, baseado aí nesse texto Avanço Tecnológico na Indústria. Então, nós lemos e respondemos qual é a opinião de Celso Placeres sobre o processo de automação da produção, quais argumentos ele utiliza para defender o seu ponto de vista, né? Então, ele, nesse caso, ele é favorável, né, à automação, porque ele fala sobre eficiência, né? Ele fala sobre a questão que a máquina não vai errar, né? Lá na linha de produção. Então, ele acha que diminuiu até os erros, tá? Depois, no texto Automoção e Desemprego, né? Então, esse autor, ele é contrário, ele não é favorável à automoção, ele fala muito sobre a questão do desemprego. Então, aqui tem uma fila enorme, né, de pessoas desempregadas lá, né, procurando ajuda lá para arrumar um emprego, né, lá no PAT, que é o posto de atendimento ao trabalhador, e aí procurando recursos, né, necessitando de ajuda, né, então essas pessoas aí poderiam estar trabalhando, né, gente, em alguma fábrica, né, e aí a opinião desse autor desse texto aí é contrária, tá, ao primeiro texto, ou seja, ele não é favorável, tá, à automação. E aí, falando sobre a automação, falando sobre o cotidiano, né, das pessoas, falando o que a gente usa no nosso dia a dia, que é automático, né, a gente acabou fazendo lá a página 74, que fala lá, né, sobre a automação na vida lá dos brasileiros, mas uma porcentagem do que se usa mais. Então, acesso à internet, aplicativos, eletrodomésticos, né, automóvel, e aí a gente tinha que fazer o quê? Que observar lá e responder as questões. Então, nós temos aqui, entre os elementos referentes à presença da automação no cotidiano, qual apresenta a maior quantidade de brasileiros. Então, só olhar aqui no gráfico azul, acesso à internet, né, na representação aí. Menor quantidade, os itens pessoais, né? E no seu cotidiano, como é a presença da automação? Numere em ordem crescente. Então, cada um respondeu o seu, tá? Que aqui é uma resposta pessoal. E aí, nós finalizamos aqui na página 74, tá? Então, hoje foi bem bacana aí a nossa conversa lá na aula presencial, na aula online, né? Presencial, por enquanto, não. Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula.